Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 24 de abril de 2022, em nossa série Encontros com a Paz, quando semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 28, que tem como título E os Fins. Emmanuel coloca uma passagem de Paulo, que está na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que diz o seguinte: mas nem todas as coisas edificam. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, mas nem todas as coisas edificam. E o título do capítulo 28, E os Fins. E Emmanuel diz: sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas neste mesmo prima, as coisas do caminho precisam interpretação sensata para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá, ao primeiro, a produção de longas obras, cheias de labores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa, conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvários dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Muito oportuna esta lição 28 do livro Pão Nosso, onde o nosso querido Emmanuel, aproveitando-se da passagem de Paulo, quando ele diz aos Coríntios, mas nem todas as coisas edificam, Emmanuel coloca logo de início como título a pergunta: e os fins? E para que ele pudesse elucidar essa questão de uma maneira muito mais apropriada, trazendo-a para os nossos dias atuais, ele coloca ali como exemplo o homem que se dedica à literatura e o homem que se dedica aos negócios honestos do mundo. De maneira alguma, em qualquer instante do texto, Emmanuel recrimina aquele que se dedica à literatura
como também aquele que se dedica aos negócios. Pelo contrário, ele os exalta de uma maneira muito bonita, mostrando que cada um deles, através da sua boa vontade, através da sua determinação, através do seu carinho, através da sua boa vontade, realizam aquilo que está em suas possibilidades para levar aos homens do mundo, no caso, aquele que faz a literatura, os ensinamentos através do livro. E no caso daquele que é comerciante, o amontoar a sua riqueza para que possa deixar aos seus descendentes um pouco mais de paz e tranquilidade nos dias futuros. Mas aí Emmanuel entra numa questão que é extremamente importante, quando ele faz uma interrogação a nós próprios, de que vale realmente tudo isso, tanto na literatura como no negócio, se a tarefa que estamos realizando não está fundamentada em princípios espirituais que nos ofereçam, no dia de amanhã, paz e tranquilidade à nossa própria consciência, como também à consciência daqueles que aguardam, no caso do comerciante, a riqueza que ficou, e no caso daquele que faz a literatura, os ensinamentos reais e verdadeiros, não só da parte do mundo material, mas também das questões espirituais. Ele pergunta: de que valerá ao homem que escreve, ou ao primeiro, a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? E aí nós podemos observar, não só na literatura comum, mas até mesmo dentro da literatura espírita, livros e autores que muitas vezes escrevem muito bem, trazem um conhecimento profundo daquilo que realmente estão ali colocando nas páginas do livro, mas que ao terminar a leitura, observamos que nada absolutamente de proveitoso na questão do plano eterno da alma, que é a parte espiritual, foi nos colocada como incentivo à nossa reaproximação com a religiosidade, com o Deus a qual nós acreditamos. Vemos ali, como diz o próprio Emmanuel, uma obra cheia de lavores verbais e de arroubos teóricos, mas com quase nenhum conteúdo com relação aos ensinamentos da vida eterna, da vida espiritual. Muitas vezes encontramos até livros que não nos trazem nada de conhecimento, que não nos preenchem em absolutamente nada, no sentido de nos fazerem refletir a respeito dos conhecimentos da vida, dos acontecimentos da vida, das inúmeras necessidades e dificuldades que normalmente enfrentamos no cotidiano da vida. Com relação ao comerciante, ele diz: em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa, conquistada através de operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvários dos descendentes? E isso nós talvez vemos acontecer dentro das nossas famílias. Quantas vezes aqueles que nos antecederam, nossos avós, os nossos pais, ao longo de muito esforço, de muita dedicação e de muito trabalho, juntaram aí a sua riqueza em forma de dinheiro, em forma de bens, e quando partiram desta vida material e voltaram à vida verdadeira, que é a vida espiritual, deixaram entre os descendentes que aqui ficaram enormes dificuldades, como diz Emmanuel,
enormes desvários entre aqueles que lutaram, muitas vezes brigaram pela fortuna e pelos bens que foram deixados. Essa lição, ela, além de nos oferecer esse tipo de reflexão, ela nos mostra uma questão que é muito mais importante. Primeiro, que tudo aquilo que nós realizamos na vida, tudo, absolutamente tudo, é importante e é significativo. Não foi à toa que Emmanuel coloca essa passagem de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz a eles: mas nem todas as coisas edificam. Tudo é importante, tudo é significativo na nossa vida, tudo tem uma razão de ser. O trabalho, o estudo, as tarefas que realizamos no cotidiano dos nossos dias, tudo tem a sua importância, tudo tem o seu significado. Mas nem todas elas nos edificam, nem todas elas nos fazem adquirir conhecimento maior da vida espiritual, nem todas elas nos fazem adquirir uma proximidade maior com a religiosidade, com o nosso Deus, nem todas elas nos edificam no sentido de nos oferecerem luz e paz interior. Então, todas as vezes que nos depararmos à frente de qualquer atividade, seja ela de que natureza for, é importante mesmo que nós observemos o que aquilo irá me trazer de benefício, não só na questão material, mas também na questão da vida espiritual. Será que eu estou ali perdendo tempo com algo desnecessário? Será que eu estou ali perdendo a oportunidade de fazer algo mais importante, mais edificante? Será que eu não estou perdendo as minhas horas, os meus minutos, com algo que nada vai me oferecer em termos de aprendizado, em termos de luz, em termos de paz interior, em termos de conscientização maior para as questões da vida material que ora enfrentamos? É sempre muito importante lembrar esta pequena palavra, aliás, esta pequena frase de Paulo: mas nem todas as coisas edificam. Quando passamos a selecionar de uma forma consciente e racional aquilo que estamos fazendo, colocamos nessa atividade um fim que seja útil, não só para nós, mas para com o próximo também. É muito importante que as nossas tarefas, os nossos compromissos, as nossas atividades tenham o seu começo, o seu meio e também tenham o seu fim edificante. E o fim edificante é quando nós colocamos, injetamos naquela atividade, naquela tarefa, naquele compromisso, algo que será útil e benéfico, como eu disse, a nós e ao outro. Algo que realmente possa nos oferecer um benefício, não só um benefício material, mas um benefício de construção espiritual, uma atividade eterna, grandiosa, que nos faça crescer como espíritos, que possamos com isso adquirir um pouco mais de luz e um pouco mais de conhecimento. Ele diz: o trabalhador, cônscio das responsabilidades que lhe compete, não se desvia dos caminhos retos. Então, que nós não nos desviemos das nossas atividades e dos nossos compromissos, simplesmente pelo fato de querermos estar numa colocação melhor e maior que as outras pessoas. Que nós saibamos fazer aquilo que nos compete, mas fazer com alegria, com felicidade. Como eu disse, tendo um começo, um meio e um fim, e que este fim seja o conjunto de tudo aquilo que foi oferecido e que venha realmente tocar os nossos corações
e os corações daqueles que terão a oportunidade de compartilhar a tarefa que ora realizamos. Ele diz: há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre. Olha que interessante. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre. Então, em todas as oficinas da qual hoje nós somos chamados a conviver, encontraremos ali, como ele diz, muita aflição e amargura, porque as pessoas insistentemente ainda buscam, através do materialismo, através das conquistas materiais, da riqueza, do bem-estar, das oportunidades fáceis, todas elas buscam incessantemente e cada vez mais o benefício próprio. Sem um começo digno, sem um meio que nos dê o sustento e sem um fim que seja útil para ela própria ou para os outros que convivem com ela. E ele diz: porque os servidores, os seus servidores, cuidam antes de tudo dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Então, as pessoas criam esta aflição, criam esta amargura interior, porque estão sempre em busca do bem material, do bem físico, da beleza material, da beleza física, e esquecem-se das questões espirituais, das questões que fazem parte de mim, espírito eterno. Porque, na realidade, em determinado instante, quando desencarnarmos, este corpo material deixará de existir. E o que eu vou levar de riqueza espiritual quando voltar à minha pátria de origem, que é o próprio mundo espiritual? E aí ele termina dizendo: enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Então, nós continuamos sempre criando projetos, fazendo experiências, e nos esquecemos de colocar em cada projeto e em cada experiência a edificação, aquela que é justa e aquela que é necessária para nós, para que possamos crescer. Então fica aí a lição de hoje, a 28, do livro Pão Nosso. E os fins? Quais são os fins de tudo aquilo que realizamos na vida? Fazemos por fazer ou fazemos porque estamos conseguindo edificar aquilo que realizamos e edificar a nós próprios? A lição de Emmanuel, acompanhada da frase de Paulo, mas nem todas as coisas edificam, se juntam integralmente no sentido de fazer com que nós reflitamos com mais intensidade quando vamos realizar qualquer tarefa. É como, por exemplo, irmos à casa espírita e nos prontificarmos a dar passe. Por que estamos querendo dar passe? Estamos querendo dar passe para preencher o nosso tempo vazio? Estamos querendo dar passe para nos colocarmos à vista das pessoas que estão ali? Ou será que verdadeiramente estamos querendo dar o passe porque estamos determinados a amparar, a ajudar aqueles que procuram a casa espírita em busca do passe? Estamos realmente nos edificando e nos fortalecendo em dar àqueles que ali estão o que temos de melhor, seja numa maior ou numa menor intensidade, mas darmos o melhor. Isso significa, sim, que aquela coisa, aquele trabalho, aquela tarefa está nos edificando e edificando a todos que estão junto conosco. Então, é sempre uma alegria nós estarmos aqui nos domingos à tarde, às 17 horas, trazendo aí uma pequena reflexão, e como o próprio nome da série já diz, Encontros com a Paz, é um encontro, um simples encontro onde falamos a respeito de uma determinada lição do livro Pão Nosso, na sua sequência, como estamos fazendo,
E com isso, temos a oportunidade de passar alguns instantes de paz conosco mesmo, e no encerramento do encontro, temos também a possibilidade de edificar aquilo que aqui foi conversado, aquilo que aqui foi explicado, como uma maneira de refletirmos para transformar isso numa edificação de nós mesmos. Com certeza, iremos daqui para frente pensar com mais carinho e com mais determinação em tudo que realizamos, para que aquilo que fizermos, seja o que for, como eu disse, tenha um começo, tenha um meio edificante e tenha um fim repleto de luz, de paz, de felicidade e alegria para a própria pessoa e para todos aqueles que poderão se beneficiar daquilo que ela está oferecendo. Desejo a todos um bom final de domingo, uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz, com muita alegria. Daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos a nossa série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus abençoe a todos e que possamos continuar firmes nesta tarefa de divulgação da doutrina espírita, como também dos ensinamentos do Mestre Jesus. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um abraço a todos.